Olá, meus amigos e minhas amigas. Na Ucrânia, a Rússia continua com seus ataques aéreos, hein? Mas já adianto que o próprio relatório russo destaca que a Ucrânia não está só na defensiva. E por falar em relatório russo, ele está apresentando números bem grandes sobre suas atividades nas últimas 24 horas, hein? Nos Estados Unidos, a crise política interna se aprofunda com Trump pedindo abertamente a prisão de adversários políticos. E na Ásia, a China usa uma linguagem extremamente dura contra o presidente de Taiwan, elevando a tensão por lá. Ah, gente, e ainda vamos falar de um veredito histórico sobre crimes de guerra em Darfur, hein? Pedindo abertamente a prisão de adversários políticos. E na Ásia, a China usa uma linguagem extremamente dura contra o presidente de Taiwan, elevando a tensão por lá. Ah, gente, e ainda vamos falar de um veredito histórico sobre crimes de guerra em Darfur, hein? Bom, antes de começar, aquele nosso combinado, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, seu comentário, sua opinião, ou apenas dizendo de onde você assiste, que eu mando aquele abraço para sua cidade. É rápido, não custa nada, mas ajuda bastante. Ok? Já deu o like? Então vamos lá. Bom, começamos pela Ucrânia, que teve mais uma noite de ataques aéreos pesados. Segundo as autoridades regionais, pelo menos 5 civis foram mortos e 37 ficaram feridos no último dia. A Força Aérea deles disse que a Rússia lançou 183 drones durante a noite. Agora, eles afirmam que suas defesas aéreas conseguiram derrubar 154, mas que os que conseguiram passar atingiram alvos em 11 localidades diferentes. E um dos alvos principais, gente, mais uma vez, foi a infraestrutura de energia. A DTEC, que é a maior empresa privada de energia da Ucrânia, disse que uma de suas usinas termoelétricas foi atingida. A empresa falou em danos sérios e disse que 2 trabalhadores foram feridos. Com o inverno se aproximando, né? A DTEC tem dito que esses ataques contínuos são uma ameaça para a rede elétrica do país. Agora, gente, os ataques se espalharam por várias regiões, tá? Em Kherson, 3 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Em Donetsk, foram mais 2 mortes e 10 feridos. A gente também tem relatos de feridos em Chernihiv, Dnipropetrovsk e Kharkiv. Bom, agora vamos dar uma olhadinha no que os russos têm a dizer sobre as últimas 24 horas, tá? Isso porque, como já é de costume, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou seu relatório de atividades das suas forças. E eles começam afirmando ter libertado o povoado de Novogrigorovka, na região de Zaporísia. Mas a atividade deles não se resumiu aos avanços, né? Parece que o dia, quanto à destruição de equipamentos ucranianos, foi bem promissor para os magnatas da indústria bélica, que terão que vender mais materiais para Kiev, hein? Começando pelos veículos, eles afirmaram que destruíram um tanque e 19 veículos blindados de combate no total. Entre esses blindados, tinha um HMMWV e um Max Pro. Além disso, foram 91 veículos motorizados destruídos em todas as frentes. Agora, a artilharia, foram 20 canhões de artilharia destruídos, entre eles um obuseiro M777 de 155 milímetros americano, 2 sistemas Panzerhaubitze 2000 alemães de 155 milímetros, um Caesar francês também de 155 milímetros, um Krab polonês de 155 milímetros e um Bogdana ucraniano também de 155 milímetros. E destruíram também um lançador múltiplo de foguetes Grad, tá? Agora, quanto aos sistemas eletrônicos e de radar, foram 7 estações de guerra eletrônica destruídas. E teve também 3 estações de radar de defesa aérea. Uma delas era um radar israelense. Além disso, mais 2 estações de radar de contrabateria ANTPQ-50 americana também foram destruídas. Bom, eles também afirmaram no relatório de que destruíram 20 depósitos de munição e material espalhados pelas frentes. E não foi só isso, não. Eles ainda afirmaram que conseguiram atingir um trem que estava transportando pessoal militar, uma subestação de tração ferroviária, infraestrutura de um aeródromo militar, oficinas de montagem e locais de armazenamento de drones, além de um depósito de combustível. No total, eles teriam atacado 141 locais diferentes. Mas eles mesmos revelam que também tiveram que enfrentar ataques ucranianos, hein? Segundo esse mesmo relatório, as forças de defesa aérea russas derrubaram 218 drones ucranianos, 4 foguetes HIMARS americanos e 2 bombas aéreas guiadas. Bom, não preciso lembrar a vocês que, mesmo sendo fonte oficial, né, a informação também é uma arma, né? Então, independente de que lado venha, é preciso cautela. Mas eu vi um vídeo com a imagem de satélite. Bom, esse vídeo foi verificado com geolocalização e data e hora de gravação por uma fonte independente. Então, cautela, tá?
Bom, e por falar em relatório oficial, o próprio Putin, ontem, 7 de outubro, dia do seu aniversário de 73 anos, fez um balanço do conflito. Bom, ele estava falando para os seus principais comandantes militares, né? E ele disse que as forças russas capturaram quase 5.000 quilômetros quadrados de território na Ucrânia só em 2025. Bom, isso dá quase 1% de território total da Ucrânia, né? Veja só o que ele disse, abre aspas. Nesse momento, as Forças Armadas Russas detêm totalmente a iniciativa estratégica. As forças ucranianas estão recuando em toda a linha de contato de combate, apesar das tentativas de resistência feroz. Fecha aspas. Bom, Valery Gerasimov, que é o comandante-geral, disse que as forças russas estão avançando em praticamente todas as direções e que os combates mais pesados estão acontecendo na direção de Pokrovsk e de Dnipropetrovsk. Ele também mencionou avanços em direção a cidades importantes, como Siversk e Konstantinivka, e que estão limpando as forças ucranianas de Kupiansk, uma cidade que, como sabemos, está sob ataque russo há meses, né? Agora, o que os ucranianos têm a dizer sobre isso, hein? Bom, eles têm um discurso diferente. Em agosto, o exército ucraniano classificou as recentes ofensivas russas como um fracasso e destacaram que as forças de Moscou não conseguiram capturar nenhuma grande cidade ucraniana esse ano. As contas ucranianas dizem que suas tropas, na verdade, fizeram avanços na região de Donetsk e o próprio Zelensky, como vocês devem lembrar, disse que suas forças recuperaram terreno na região de Sumy, que fica aí na fronteira, né?